Fala, meus amigos e amigas são paulinos, uma excelente sexta-feira, um bom final de semana aí para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Tricolor que joga neste sábado contra a equipe do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias dessa preparação do São Paulo, chegada de um possível novo atacante ao clube devido às lesões sequenciais dos atacantes do time. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Envolvendo São Paulo, a triste contusão também do Lucas e é mais uma contusão então, né, em atacantes do São Paulo, além dos 3 centroavantes, agora o Lucas também com uma questão no joelho, Edu. É isso, Bruno. Tudo bem com você? Grande abraço. Bom dia Mari, bom dia Jailson e fã de esportes. Na verdade, é tudo uma sequência daquela lesão inicial no joelho no dia 10 de março, na semifinal do Paulista, no Allianz Parque contra o Palmeiras. Então, depois de jogar 2 partidas pela metade, até menos em maio, e 4 jogos seguidos, 2 deles recentes, que ele conseguiu atuar um tempo todo, o Lucas Moura, de repente, ficou fora da relação do jogo contra o Galo e causou uma surpresa. A informação inicial do São Paulo foi que ele ia continuar seguindo um cronograma de recuperação. Só que o desconforto não passa. E aí, os médicos que cuidam do Lucas, que são os do São Paulo, mais o Dr. Moisés Cohen, que é especialista em joelho, é um consultor e médico do São Paulo para esse tipo de assunto, resolveram com o Lucas realizar um procedimento cirúrgico. Vou tentar resumir aqui numa linguagem muito informal. É uma artroscopia no joelho que está lesionado. Ela acontece amanhã. Como tem uma preparação, jejum, ele vai internar hoje, no final da tarde, fica no hospital, realiza pela manhã e sai no mesmo dia. No que consiste essa artroscopia? É procurar, através de uma incisão com uma câmera, se há algum problema de fibrose, e a fibrose atrapalha mesmo a recuperação, né? E isso pode estar causando esse desconforto, ou se há algum problema na cicatrização que não está funcionando da maneira convencional. Por enquanto, a previsão, Bruno, antes da realização do procedimento, é que ele tinha uma previsão de retornar contra a LDU no dia 18 em Quito. Essa previsão cai, porque assim que faz a artroscopia, o joelho fica inchado por 3 ou 4 dias, o que impede que ele dê continuidade ao tratamento completo aqui no CT. Então a previsão passou a ser o jogo da volta da LDU. Porém, se for encontrado alguma coisa diferente nesse procedimento, é claro que o Lucas vai partir para um novo tratamento. Não é uma cirurgia, uma reconstrução de cápsula, nada. É uma observação do que está acontecendo nesse joelho que não recupera do Lucas Moura. Bem, ele já estava fora do jogo contra o Cruzeiro. Cruzeiro nesse sábado em Belo Horizonte. O Oscar, que começou a dar voltas ao redor dos gramados ontem, tem mais 2 semanas de recuperação para fazer um novo exame nas vértebras e entender como está também a sua recuperação. Além dos dois, Caleri, Luiz Gustavo, Alisson, Marcos Antônio, André Silva, enfim, é uma relação de desfalques por contusão enormes, além do Enzo Dias, que está suspenso. O Wendel volta, pode brigar por essa posição do Enzo ou o Patrick Lanza. Em relação a contratações, o São Paulo está saindo do Marcelo Rian, não houve acordo com o Tóquio, nem com o time dele, o Sagan Tosu, ele está emprestado ao Tóquio. São Paulo já está procurando um outro nome para substituir o André Silva até o final da temporada, Bruno. Pois é, vem aí Libertadores, é importante que o São Paulo tenha um reforço aí pro ataque. Obrigado, viu, Edu? Felipe Brizola tá aqui para trazer os detalhes do time do Crespo, que dia sim, dia também, tem problemas no departamento médico. Que história é essa de Lucas, meu amigo? Vai passar por mais um procedimento amanhã? Conta tudo, não me esconda nada. Boa tarde. Tudo bem, Vini? Abração pra você, pra todo mundo que nos acompanha. É verdade, né? Tinha tudo pra ser uma semana mais tranquila, semana cheia depois de um bom tempo. O time venceu no fim de semana o Atlético Mineiro, tá pertinho ali do G6, mas essa notícia começou a pipocar ontem, né? Alguns jornalistas começaram a dar e ela foi confirmada depois pelo clube, né? O Lucas, só pra gente repassar, ele teve uma lesão lá no Campeonato Paulista, em março, contra o Palmeiras, na semifinal. É uma lesão de painel, que o pessoal costuma dizer, que é quando você tem se o joelho tivesse batido. Ela é muito comum quem se acidenta em veículos, e aí estica um pouco o ligamento e dá um estiramento no ligamento cruzado posterior. E o Lucas ficou com esse estiramento na cápsula do ligamento. Ele tentou voltar 50 dias depois, cerca de 50 dias depois, na Copa Libertadores contra o Alianza Lima. Teve uma lesão no mesmo lugar e aí voltou só mais recentemente no segundo semestre. Fez 4 partidas e nenhuma delas ele foi titular. E depois da classificação contra o Atlético Nacional, ele até bateu o primeiro pênalti e converteu.
o São Paulo pensou num cronograma especial. Só que o jogador segue com dores. Essas dores não se manifestam nos exames que o São Paulo tem à disposição, as ressonâncias magnéticas, e por isso o clube vai optar por fazer esse tratamento, né? Um exame de artroscopia, o São Paulo tratou dessa maneira, né? Uma artroscopia, ou seja, não é um corte tão invasivo, mas vai ter que entrar no joelho do jogador para ver o estado da cicatrização dessas lesões que ele teve no ligamento cruzado posterior, e a partir desse procedimento, o São Paulo vai definir o que vai ser feito. É certo que o jogador, evidentemente, não enfrenta o Cruzeiro, já não enfrentaria, e só depois que terminar a cirurgia, o São Paulo deve soltar um comunicado divulgando o que aconteceu, o que vai ser feito, se vai precisar de algum outro procedimento cirúrgico. Mas o fato é que o principal atleta do São Paulo segue fora e sem previsão de volta. Numa semana em que o clube também perdeu o André Silva, que machucou os 2 ligamentos do joelho, o ligamento cruzado posterior e o anterior. O clube também analisa se ele vai passar por uma cirurgia, mas seguramente não retorna essa temporada. E aí a equipe vai acumulando problemas, né? O Oscar, que se machucou lá no clássico contra o Corinthians há 50 dias, surgiu também os zum dos bastidores de que ele não voltaria esse ano, mas o clube ontem mostrou que ele treinou no campo, já voltou a correr, ele ainda tem dores, tem movimentos limitados, está dentro do protocolo de 8 semanas para essa lesão de 3 vértebras que ele teve, mas é um jogador que a princípio já está correndo no campo, quem sabe ele reaparece num futuro não tão próximo, mas pelo menos não fica descartado para a temporada. Aí o São Paulo vai tentando achar boas notícias, né? A da semana é o Wendel, o lateral esquerdo se machucou há mais ou menos 4 semanas, ele está praticamente pronto, tem treinado bem essa semana, tem chance inclusive de ser titular. É uma volta relevante porque ele estava bem no esquema do Crespo com 3 zagueiros, né? Joga bem no apoio ao ataque, só que sobrecarregou a posição quando se machucou. O Enzo assumiu a posição, vai bem defensivamente o argentino, mas está suspenso, não pode enfrentar o Cruzeiro. Então a volta do Wendel pode ser uma boa notícia para esse São Paulo, que está de olho no mercado para ver se traz um substituto para o André Silva. Tem o Dineno, né, que chegou logo depois da lesão do Caleri, mas São Paulo está sim de olho no mercado. Vamos ver se aparece alguém por aí. Por enquanto nada definitivo e a janela de transferência está para fechar, ou seja, o clube precisa agir rápido, Vini. Eu ia te perguntar sobre mercado, sobre camisa 9, Brizola já se antecipou, falou. O time tem que correr contra o relógio, né? Porque a janela vai se fechar nos próximos dias. Um abraço, meu velho, bom trabalho para você aí no Clube Social do São Paulo. Bom, e o São Paulo enfrenta o Cruzeiro no Mineirão, com coisas acontecendo. E Daronco, hein? Daronco. Isso é de menos. E com coisas acontecendo em São Paulo, o jogo é em Minas, que são mais impactantes do que 3 pontos que quer que seja nesse jogo contra o Cruzeiro, Arnaldo. Então, o São Paulo é o São Paulino dividido em 2 frentes nesse fim de semana. 3. Como de hábito, 3. esse slogan da Band News pro Corinthians aí, esse ano é mais pro São Paulo que pro Corinthians. É que o Corinthians tem os casos da cúpula do Parque São Jorge, né? Casos no DP e todas essas coisas todas. Mas o São Paulo também está nesses 10 minutos. 10 minutos, né, Vessone? 10 minutos muda tudo. Ontem do G4, de ontem para hoje, velho, olha, dá para escrever um livro, né? O jogo, acho que vai ser um jogo, claro, super difícil, mas me parece ser um jogo interessante. 2 times que jogam de uma forma interessante. Eu não sei se o Cruzeiro vai conseguir ter todos os jogadores, porque jogou com o Galo na quarta-feira, né? Meteu 2-0. Mas o estádio deve estar cheio, está num pique absurdo. E o São Paulo também vem bem no Brasileiro. Vem jogando bem, vem pontuando. Aliás, os 2 últimos adversários deles, né? Atlético no Clássico, o Cruzeiro na Copa do Brasil, e Atlético, no caso do São Paulo, no Brasileiro. Os 2 jogos aí, as 2 derrotas que acabaram dizimando o trabalho do Cuca. No caso do São Paulo, tirou em sábado, jogo, tem concorrendo com o jogo a cirurgia do Lucas no Einstein. Para onde você botava seu repórter? No Einstein ou no Mineirão? Essa é uma pergunta. Ou você colocaria o repórter no Morumbi, lá no Conselho de Administração, com os caras discutindo a possível parceria lá com a base, que agora, segundo o São Paulo, será gerida pela Galápagos, que também está gerindo o fundo, o FIDIC. Então, o meu repórter também teria que mergulhar na Galápagos. E, ao mesmo tempo,
não está descartada a participação do Marinacci. Pelo contrário, deu entrevista para o nosso colega Marcelo Beckler. Aliás, que trabalho bom faz a TNT no entorno da Champions League. Ela consegue perguntar para o Mourinho, para o Marinacci, para o Guardiola, coisas que interessam ao público brasileiro. O Beckler foi lá e perguntou para o Marinacci. E aí, Marinacci? E aí, Marinacci? Eu quero... Não, eu tenho um negócio com a base do São Paulo. O Mourinho está na pista, hein? Também, falando nisso. Foi demitido. Quem? O Mourinho. O Mourinho foi demitido do Fenerbahçe. Sim. Mas daí, aliás, só o parênteses, é um dos candidatos a substituir o técnico do Nottingham Forest, também português, que brigou com o Marinacci. Fecha parênteses. Né? Então, você vê como é que é o mundo do Marinacci. Enfim, o São Paulo, no sábado, tem 3 coisas. O jogo... não, tem 4. Putz, preciso de 4 repórteres. Então, um está no Mineirão, o outro está no Einstein, o outro está no Morumbi, né, para o Conselho de Administração, e o quarto está colado no Belmonte, no Rui Costa, que são os responsáveis por futebol, porque na terça-feira fecha a janela e o São Paulo tenta contratar um jogador e inscrever outro sem ter dinheiro, você tem não sei o que lá. Esse é o mundo do São Paulo. O Vessone não vai precisar de 4 repórteres amanhã, não. Ou no domingo. Vai botar todo mundo lá na Neoquímica Arena, que talvez mude de nome. Mas o São Paulo precisa de 4 repórteres. Aí você escolhe onde você vai colocar cada um, Tirone. As suas forças. E aí, Massa, onde você colocaria? Eu coloco lá no Einstein. Só tem um, coloco lá no Einstein, porque a gente precisa saber exatamente, cara, o que vai acontecer com o Lucas. Entendeu? É uma atroscopia investigatória, pelo que eu vi, né? O fato de ser uma atroscopia, a atroscopia é o procedimento, né? Que você coloca dentro do organismo uma câmera para ver o que está acontecendo. E se precisar de alguma coisa, vai o bisturi junto para fazer o corte. Então, eles não sabem o que tem no joelho do Lucas, o que causa essa dor, né? Tentou o tratamento convencional, tentou tomar infiltração, a dor não para. Então, tem que abrir o joelho para ver, né, o que tem lá dentro. E isso, por si só, vai tirar o Lucas de 30 dias de futebol, porque tem que cicatrizar ali aquilo que você está mexendo. Então, meu amigo, eu colocaria lá no Einstein para entender exatamente o que é, que lesão é essa que está afligindo o jogador, até porque o São Paulo não vai ser campeão brasileiro. E o Lucas vai ser muito importante porque o São Paulo está nas quartas de final de Libertadores. É simples. Eu mandaria lá para o Einstein, se eu tiver os 4 repórteres, se eu tivesse os 4 repórteres, o segundo em ordem de importância mandaria para ver o Marinacci, que negócio é esse, né? E por aí vai. O terceiro na janela e o quarto vai para o jogo. Tá vendo aí, ó? Isso. E nós estamos pagando a gasolina do Ale Salvador para ele ir lá para o Mineirão, tá vendo? Falei para você. O meu não. O meu é o jogo. Eu acho que o jogo é mais importante. É sagrado, né? E essa artroscopia, gente, hoje tá tão evoluído, ele vai fazer e vai sair andando no mesmo dia. Já sai, já anda. A artroscopia virou um negócio muito tranquilo. Eu não sei no caso dele, que é um caso mais específico e tal. Mas o jogador vai fazer artroscopia. Em 20 dias o cara tá no campo jogando, numa situação normal. Então, de verdade, eu acho que essa situação do Lucas é bem mais tranquila. O Marinacci eu acho que é importante, mas o jogo eu mandaria para o jogo, porque o jogo para o torcedor sempre é o mais importante, é o que vale. Jogo, né, desculpa, Vessa, no jogo tem a dúvida de quem vai substituir os 2 novos contundidos do São Paulo, né? Cada semana tem 2. Quem vai substituir? Eu acho que está mais simples responder essa pergunta, se nada acontecer no treino da tarde. O substituto do Marcos Antônio deve ser o Pablo Maia, com o Rodriguinho permanecendo no time. Então, o meio-campo seria Pablo Maia, Bobadilha e Rodriguinho, em tese. Não deve voltar. O Wendel deve entrar no lugar, em princípio, do Enzo Dias, que está suspenso. E no lugar do André Silva, já que não tem centroavante, propriamente deve jogar o Ferreirinha, que tem atuado como atacante. Em tese, é isso. Né?
São 3 alterações em relação ao time que vinha jogando. Agora, vocês não perguntaram para mim, mas o meu repórter, se eu tivesse um só, ele iria para a votação lá da história do... Não é ainda a votação, Tironi, é uma apreciação da coisa. Enfim, o Conselho de Administração não está marcada. Eu iria para apreciação. Sim. Eu iria para apreciação do negócio aí, que eu acho que é a coisa que mais vai impactar a vida do São Paulo daqui para o futuro. Tudo muito nebuloso ainda. O negócio que era 600 milhões já virou 300, agora é menos. Agora o Marinacks não tá, agora é Galápagos. Tá tudo muito... eu acho que é um assunto, é um tema muito importante para ser tratado da maneira como o São Paulo está tratando, como que ninguém sabe direito o que é. Que ninguém sabe exatamente. Não sei o que lá, operacional, é parceria, é venda, é empréstimo, ninguém sabe direito. Tudo, muitas pontas cheias, muitas pontas abertas dessa história aí, que não estamos falando de pouca coisa, estamos falando daquilo que o São Paulo, daquilo que sustentou o São Paulo nos últimos 40 anos, que foi a sua base. Né? Não estou exagerando, não. Diga lá, Massa, você fez uma cara de um muxoxo de... Não, é isso mesmo. Só cocei o olho. Tem toda a razão. Bom, a gente já fez os nossos palpites, né? Ontem na TV, então vocês fiquem atentos a eles. Só uma coisa, aquele Marcelo Rian não deu certo lá do Japão, né? Pelo visto, né? Não vem, não. Ele também era muita areia pro caminhão, eu acho, viu, Bessoni? Estava emprestado num clube japonês, pertence a outro, janela fecha dia 2. Eu acho engraçado umas coisas, né? Porque, assim, se uma coisa é o Marcos Leonardo. Porra, Marcos Leonardo, tá lá, não vai ser inscrito, etc e tal. Se você consegue contratar um jogador desse, vazar, ou demorar, ou furar, ou dar com os burros na água, tudo bem. Agora, quando sai um nome, com todo respeito, de um jogador como o Marcelo Rian, ou você tá com o cara no avião vindo do Japão para São Paulo, não faz o menor sentido, certo? Porque tipo o lateral esquerdo lá do nada, que acontecendo, tá Jamal lá. O Jamal Lewis. Sabe o que está acontecendo hoje? Não é só no São Paulo bastante, mas e é interessante porque é um trabalho novo, né? Porque é um trabalho de scout. O scout identifica o Marcelo Rian. E hoje em dia você consegue ter acesso aos jogadores draftados pelo scout. Eles não passaram ainda exatamente por uma negociação. Draftou, vou ver qual que é a situação do rapaz aqui. Se teria alguma contratação de contratá-lo. Até aí já vazou o nome, já está Marcelo Rian. Marcelo Rian bate direita, Marcelo Rian faz gol de nariz, Marcelo Rian faz... O clube dele falou, eu não topo cedê-lo, eu não topo abrir mão do... Consulta. Ele não abre mão da saída dele. Até porque para abrir mão de alguma coisa, normalmente você precisa pagar alguma coisa. E o São Paulo hoje não tem condições de pagar alguma coisa. Ele oferece normalmente um empréstimo, né, gratuito no início para o clube e uma possibilidade de compra lá depois, né? Essa é a negociação do São Paulo que... Vou trazer aqui agora mais algumas informações do Cruzeiro, que é o próximo adversário do Tricolor pelo Campeonato Brasileiro neste sábado. Estou trazendo aqui a classificação atualizada do Brasileirão. Como podemos ver, a equipe do Cruzeiro é a terceira colocada, 21 jogos disputados, somou 41 pontos. Está brigando pelo título brasileiro, está com jogos a mais referente a Palmeiras e Flamengo, mas está ali brigando no topo da tabela. Já a classificação do São Paulo atualizada, sétimo colocado, 21 jogos disputados e 32 pontos somados. Estou trazendo um recorte aqui dos últimos 5 jogos do Cruzeiro, e aí está misturado tanto Copa do Brasil como Campeonato Brasileiro. São 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste meio de semana, eles jogaram uma partida das quartas de finais da Copa do Brasil, onde venceram a equipe do Atlético Mineiro fora de casa pelo placar de 2-0. Ou seja, a equipe jogou com força máxima e com certeza eles estão muito mais cansados, com menos condições físicas do que o São Paulo, que descansou a semana toda e se preparou a semana toda para esse jogo deste final de semana, que é muito importantíssimo para o Tricolor,
pensar em subir ainda mais na tabela do Campeonato Brasileiro. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas entre São Paulo e Cruzeiro, e aí tá misturado tanto o Brasileirão, como também teve um amistoso no início da temporada. Enfim, desses 5 jogos, são 3 vitórias do São Paulo, mas os 2 últimos jogos, os 2 jogos mais recentes, foram 2 empates. Inclusive, esses empates foram pelo placar de 1-1. No primeiro turno, o São Paulo empatou 1-1 dentro do Morumbi. Ou seja, jogo importantíssimo e também de um grau de dificuldade altíssimo, por ser lá no Mineirão e pela fase que vem a equipe do Cruzeiro. Mas como eu disse, a equipe está mais cansada do que a equipe do São Paulo. E jogo importante para o São Paulo tentar vencer e se aproximar ali mais do topo da tabela, começar a pensar primeiro num G4, uma vaga na Libertadores do ano que vem de forma direta. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários com o resultado dessa partida e até o próximo vídeo. Valeu!